Alô, bom dia, estamos de volta neste domingo 11 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. Domingo de carnaval para muitos e para outros tantos um domingo de muita preocupação. Para aqueles que não estão na folia, o domingo é preocupante sim, porque aqui na América do Sul o fantasma da guerra volta a assombrar. O Wall Street Journal revelou essa semana que a Venezuela, desprezando o acordo diplomático feito no final do ano com a Guiana, está concentrando muito equipamento militar pesado na fronteira com a Guiana. E ninguém faz isso sem segundas intenções, evidentemente. Bem, disse o Wall Street Journal essa semana que a Venezuela está enviando tropas para a sua fronteira com a vizinha Guiana, à medida em que as tensões continuam a aumentar devido a uma disputa territorial, aumentando também o risco de um conflito militar entre as duas nações sul-americanas. O Wall Street Journal mostrou imagens de satélite e vídeos tornados públicos pelos militares do país, onde as forças armadas venezuelanas estacionam tropas, tanques, barcos e patrulhas equipados com mísseis e um transportador blindado na fronteira com a Guiana. Essas imagens que aparecem aí são imagens de satélite, então, que mostram um aumento de tropas e equipamento militar na fronteira. Diz Wall Street que a disputa surge num momento em que a Venezuela tenta anexar a região de Essequibo, onde o ditador socialista do país, Nicolás Maduro, disse que planeja conceder licença de exploração de petróleo, gás e minérios, como se Essequibo fosse dele. As recentes descobertas de petróleo por um consórcio offshore liderado pela ExxonMobil transformaram a Guiana, uma antiga colônia britânica com uma população de 800 mil habitantes, numa das propriedades petrolíferas mais promissoras do mundo, lembrou o Wall Street Journal. De acordo com a Energy World, a Exxon planeja começar a perfurar 2 poços exploratórios a norte e a oeste do prolífico bloco Stabroek, onde 3 campos de petróleo estão produzindo perto de 650 mil barris de petróleo por dia. Não vamos a lugar nenhum, disse o presidente da Exxon Guiana, Alistair Howlett, aos repórteres no início dessa semana, ou seja, ele disse, não vamos nos intimidar. O aumento das tensões ocorre apesar de um acordo assinado por Maduro e pelo presidente da Guiana, Irfan Ali, em dezembro, lembra o Wall Street Journal, onde os dois lados concordaram em diminuir as ameaças de força física e criar uma comissão conjunta para resolver as suas disputas territoriais. Numa declaração ao Journal, o Ministério das Relações Exteriores da Guiana disse que não ficou surpreso com a má-fé venezuelana ao renegar o acordo. Estamos desapontados, não surpresos, acrescentou ele. Já do outro lado, postando no X, na sexta-feira, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, lançou um discurso bizarro, onde acusou a Guiana de concordar com alianças militares com os Estados Unidos e reiterou a posição do regime venezuelano de que aquela parte da Guiana pertence à Venezuela. O mundo está de cabeça para baixo, é verdade, o mundo está de cabeça para baixo. Enquanto a ExxonMobil, com a aprovação da Guiana, anuncia alianças militares com os Estados Unidos para dar segurança na exploração de petróleo e gás nas águas a serem delimitadas. As águas já foram delimitadas há muito tempo, mas enfim, essa é a narrativa do outro lado. O governo bolivariano trabalha incansavelmente para levar melhores condições de vida, saúde e educação ao povo essequibano. Realmente, senhor Padrino, o senhor acertou em cheio. O mundo está de cabeça para baixo. O governo bolivariano trabalha incansavelmente para levar melhores condições de vida, saúde e educação ao povo essequibano, com o apoio das Forças Armadas venezuelanas. Peço licença um pouquinho aos amigos. Eu preciso me recompor, senão não chego ao fim da nota. Vamos lá.
Os acordos de Argile continuam a ser ameaçados pela atitude irresponsável do governo da Guiana, enquanto os principais meios de comunicação de manipulação e engano fazem parecer o contrário. Esse equívoco é nosso, termina a nota no X do senhor Vladimir Padrino. Pois é. Bem, o Wall Street Journal diz também que a administração Biden reiterou seu apoio à Guiana, com o conselheiro presidencial sênior Juan González dizendo aos jornalistas na segunda-feira que os Estados Unidos ajudarão o país a continuar a fortalecer a sua capacidade defensiva. Apoiar a Guiana no fortalecimento de sua capacidade defensiva à medida em que continua a trazer enormes lucros inesperados de petróleo para o mercado, é algo que temos interesse direto, disse ele. Certamente não queremos aumentar as tensões, mas temos a nossa própria relação estratégica com a Guiana. Nenhuma palavra aqui em relação ao povo, ao ser humano que está lá na Guiana, um pouco temeroso. Mas, pelo menos então, o governo norte-americano está interessado em proteger os interesses da Exxon, o que para os essequibanos já é alguma coisa. Bom, pelo menos isso, porque afinal há uma grande insegurança, uma grande incerteza em relação a esse governo norte-americano que aí está, que não protege sequer as suas fronteiras, não é mesmo? Mas quem sabe, nesse caso, vem assim em socorro da Exxon, já que nenhuma palavra foi citada em relação, como disse, aos seres humanos muito preocupados nesse momento lá com a demonstração de força de Nicolás Maduro, a quem eu considero quase que uma réplica, um clone, por assim dizer, de Kim Jong-un aqui na América do Sul. Bem, os dois se assemelham muito pelas ideologias que professam, claro, mas também pelo fechamento do país. Muito pouco se sabe da Coreia do Norte, pouco também se sabe sobre o que realmente acontece nas entranhas da Venezuela. Outro detalhe é que de quando em quando a Coreia do Norte ameaça seus vizinhos, Coreia do Sul e Japão, principalmente quando está precisando de grana, não é mesmo? Nesse caso pode ser também que exista aí uma tentativa de abrir novos canais de negociação para baixar um pouco as sanções em relação à Venezuela. Só que existe aí um componente geopolítico mais preocupante. Não se trata apenas de rampantes de Nicolás Maduro ou Kim Jong-un. Nesse caso, existem dois blocos hoje muito fortes lutando pela hegemonia do planeta. O bloco ocidental e o bloco que hoje muitos chamam de BRICS+, não é mesmo? Que estão, sim, num confronto tremendo, um querendo destruir o outro. Leia-se no leste europeu, Rússia contra a Ucrânia, mas mais do que isso, Rússia contra a OTAN e Estados Unidos. No âmbito econômico, uma luta para destruir o dólar. Bem, enfim, são muitos os itens de tensão nesse momento. Mas um que chama atenção é a possibilidade de que haja nesse momento também uma estratégia chamada cobertor curto para os Estados Unidos, como seria, por exemplo, o caso dos Estados Unidos terem que demonstrar força, estar presente em vários lugares da Terra ao mesmo tempo, ou em todos os continentes. Esse é o caso, por exemplo, de um possível conflito entre China e Taiwan. Os Estados Unidos teriam que defender Taiwan, mas também um forte conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Os Estados Unidos teriam que defender a Coreia do Sul e o Japão. No Oriente Médio, não é preciso dizer, os Estados Unidos precisam proteger as suas inúmeras bases, mas também Israel. Na Europa, os Estados Unidos precisam proteger a Ucrânia e, quem sabe, daqui a pouco, outros países. Faltaria o que exatamente? Bem, a América do Sul estaria aí para isso, para envolver os Estados Unidos em mais um conflito ou em mais uma defesa. Daí, muitos analistas julgam que essa é a estratégia, cobertor curto, já que não daria para defender o mundo todo,
num momento em que o mundo todo pode entrar em conflito. Os Estados Unidos teriam que priorizar uma área. Essa área provavelmente não seria a Ucrânia, já que na Ucrânia também conta com a proteção, deveria contar em tese com a proteção de países como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e por aí vai. Bem, então o que restaria aos Estados Unidos como prioridade? O Oriente Médio, claro, e a Ásia. Então ficaria meio que descoberto a América do Sul. Mas isso num cenário geopolítico, um pouco mais amplo. Então vamos ver até que ponto essas ameaças de Nicolás Maduro são bravatas para conseguir esconder alguma coisa, quem sabe, não é? Colocar uma cortina de fumaça sobre alguma coisa que está prestes a estourar, ou então conseguir negociar um pouco mais o seu petróleo, já que está sob embargos econômicos, ou o seu ouro, sabe-se lá. O fato é que sim, a Venezuela, por conta da sua ideologia, das ameaças que faz aos Estados Unidos, a sua união com outro país embargado, o Irã, mas também pelas condições internas de desumanidade, segundo muitas ONGs hoje, tem sim toda a atenção de Washington nesse momento. Bem, como a palavra de Vladimir Padrino não pode ser levada muito a sério, o Infobae trouxe uma matéria bastante curiosa hoje, que desmonta um pouco a narrativa de Padrino, que quer levar aos essequibanos uma qualidade de vida um pouco melhor. O Infobae trouxe uma matéria publicada por uma organização não governamental chamada A Window to Freedom, que descreve os centros de detenção preventivas à Venezuela com uma palavra muito forte: desumanizados. Diz a matéria, entre outras coisas, que a Venezuela não foi consertada e para a população que permanece encerrada nos centros de detenção preventiva, cuja sigla é CDP, a situação tornou-se mais complicada pela indisponibilidade de orçamento para cobrir as necessidades dentro das carceragens, pelas péssimas condições de saúde e pelas mínimas condições de vida devido às superlotações dos CDPs. A ONG inclui como problema carcerário um sistema educativo que permanece fora de serviço 3 em 5 dias por semana, uma vez que o corpo docente deve realizar atividades de sobrevivência para poder pagar as passagens e alimentos de suas famílias. Isso resulta em milhares de crianças que não podem frequentar a escola por falta de alimentos. Ou seja, 3 em 5 dias por semana não existe aula porque os professores precisam trabalhar ou fazer outras atividades para conseguir sobreviver. Pois é. E aí as crianças sem escola, dentro de uma condição, um contexto de muita miséria, tendem, evidentemente, a cair na criminalidade. Mas isso, é evidente, não está acontecendo de agora, são gerações já formadas nesse modelo. Além da escassez de alimentos, há a escassez de serviços públicos de água potável, eletricidade, gás, gasolina e gasóleo. Isso afeta o país como um todo, diz a ONG. A Venezuela tem hoje uma economia informalmente dolarizada, na qual o bolívar desapareceu como moeda nacional e que não consegue controlar o aumento constante do custo dos alimentos, dos medicamentos e de outros insumos fundamentais. A administração pública não tem conseguido garantir a todas as pessoas que nela trabalham e que são a maioria da população um salário mínimo comparável a um rendimento que lhes permita levar uma vida digna. Já se passaram quase 25 anos com um país inteiro e a sua população submetidos a um discurso violento que construiu um mundo simbólico, em que a manipulação foi instrumentalizada, diz a ONG. Isso para excluir alguns, devido a diferenças fundamentalmente políticas, independentemente da posição social. O regime criou um controle social baseado na guerra psicológica
que estimula o ódio quando se utiliza violência física, paramilitar ou policial para passar a mensagem de que a violência física, mesmo ao extremo, é aceita dependendo de quem a comete. Se você concorda comigo, você está seguro. Se não concorda, é melhor ir embora ou morrer. Esse, então, é o esquema psicológico traçado aqui pela ONG. Nas mortes por homicídio, 71% das vítimas não tinham antecedentes criminais, enquanto entre os que morreram em intervenções policiais, 64 tinham antecedentes policiais. Poderíamos dizer que estamos falando de crimes contra a humanidade, porque na Venezuela não existe pena de morte, mas é assim que podemos chamar essas ações que contam com o apoio governamental. Bem, a matéria é bastante longa, claro, mas não posso ler inteiro aqui, né? Lê-la na íntegra, mas vou deixar aqui o link na descrição aqui do vídeo para quem quiser ou tiver coragem ou estômago para ler o que de fato está acontecendo na Venezuela há 25 anos. Pois é, há 25 anos. E o senhor Vladimir Padrinho, então, disse na sua nota que o governo bolivariano trabalha incansavelmente para levar melhores condições de vida, saúde e educação ao povo essequibano, com o apoio das Forças Armadas venezuelanas. Alguém falou um dia desses que tudo é uma questão de narrativa, né? Tu tem que combater uma narrativa com outra e tal, parece que é esse o caso. Como chegou nisso, não é? A Venezuela, 25 anos debaixo de um regime. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e lembre-se de fiscalizar a sua inscrição. Se você é inscrito no canal, verifique se você ainda é inscrito, porque muita gente me diz, olha, eu me inscrevi ontem, mas hoje não estava mais inscrito. Então vai lá, dá uma olhadinha. Se não tiver inscrito, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Um abençoado domingo a todos e até amanhã, se Deus quiser.